Grande Grimório. É um livro de magia negra que é estudado em toda a parte da Terra devido ao facto de ser considerado um dos livros mais autênticos de seu género. A lenda diz que foi escrito em 1522 pela Alta Cúpula da Magia. Após a sua criação, o livro foi entregue a uma seita satânica e foi passado de geração em geração, em sigilo absoluto. Ninguém sabe onde está o verdadeiro livro e o que contém. Quem sabe não o diz, mas existem várias cópias que podem ser adquiridas em livrarias especializadas. Há quem diga que o livro foi capturado pela Igreja no início do século XIX e permanece na Biblioteca do Vaticano até hoje. E o que difere este livro dos restantes? É que nada mais nem nada menos o seu objetivo principal é a invocação de Lúcifer, o diabo. Além da invocação de demónios, ele contém um grande número de feitiços, fórmulas e segredos que são piores que alguém pode encontrar, dizem. Mas apenas tudo seria revelado por um grande preço. A chave menor de Salomão. Surgiu no século XVII, mas muito foi retirado dos textos do século XVI, incluindo o Pseudo-Monarchia Daimonon. É provável que os livros da Cabala judaica e dos místicos muçulmanos também serviram de inspiração. Alguns dos materiais na primeira secção, relativas à invocação de demónios, datam do século XIV, ou mais cedo. Tradicionalmente, a autoria do livro é atribuída historicamente ao rei Salomão. Os títulos de nobreza atribuídos a demónios eram desconhecidos no tempo de Salomão. A chave menor de Salomão contém descrições detalhadas dos espíritos e as condições necessárias para evocá-los e obrigá-los a fazer a vontade do invocador. Detalha sinais e rituais a serem realizados, as ações necessárias para prevenir os espíritos de terem o controle, os preparativos que antecedem as evocações e instruções sobre como confeccionar os instrumentos necessários para a execução destes rituais. Os vários exemplares existentes variam consideravelmente nas grafias dos nomes dos espíritos. Edições contemporâneas estão amplamente disponíveis na imprensa e na internet. Livro de São Cipriano, capa preta. O livro de São Cipriano é um grimório que contém diversos rituais de ocultismo e exorcismo, supostamente magias e simpatias, conjurações populares com múltiplas finalidades, inclusive para o cotidiano. Embora o livro se coloque como escrito por São Cipriano, o livro real apareceu séculos após a sua morte e não poderia ter sido escrito por ele. Na verdade, a primeira edição conhecida saiu em 1846, sendo portanto um livro pseudopigráfico. É dividido em 10 partes e considerada a única das obras que contém a oração da cabra preta milagrosa. O livro leva consigo poderes ocultos no pensamento obtido por centenas de viagens feitas por todo o mundo e pelos rituais de estilo do mago. Inclusive, em certa época de sua vida, obteve alguns estilos e ensinamentos da famosa bruxa de Évora, com a qual aprendeu magia negra. Isso despertou o interesse de personalidade de grande riqueza que lhe possibilitou tornar-se o dono dela e de uma fortuna inestimável. Após a morte da jovem bruxa, Cipriano apoderou-se dos seus manuscritos e dos objetos com os quais pode invocar a presença do diabo. Ainda há mitos que o cercam, muitos consideram ser pecado possuir o livro ou simplesmente tocá-lo. Alguns donos do livro guardam-no acorrentado dentro de uma caixa e em Portugal acredita-se que se leu o livro de trás para a frente, atrai o diabo. Também acredita-se que o simples facto de ler alguns trechos do livro atrai o mal, pesadelos, tudo. Livro de Tudo. O livro de Tudo foi escrito e queimado durante o Império Egípcio. Apesar disso, seu conteúdo cheio de ensinamentos perigosos não desapareceu por completo. Isso porque o seu autor, segundo diz a lenda, foi o próprio Tut, um ser mitológico dito pelos antigos egípcios como o Senhor da Escrita e do Conhecimento. Conforme pesquisadores do assunto foram as informações deste antigo livro, as responsáveis pela influência que os faraós tinham sobre os seus povos, que perdurou durante séculos. Documentos da época afirmam que a leitura deste livro, encontrado em meados do século XVII, confere poder sobre a Terra, o oceano e os corpos celestes, além de desenvolver a habilidade de interpretar a linguagem dos animais e de ressuscitar os mortos, entre outros. Mas a publicação não daria tudo isso de mãos beijadas. Há um mito em torno desse livro que afirma que os leitores desse livro foram assassinados e sofreram acidentes graves. Livro de Design. O livro de Design acredita-se que seus autores foram os seres que habitaram o planeta Terra milhões de anos antes da existência do homem. Estudiosos afirmam que o manuscrito é composto por símbolos, imagens e segredos que somente pessoas escolhidas são capazes de interpretar. Outro assunto polémico no livro é a existência de seres inteligentes que habitaram a Terra há 18 milhões de anos, além do afundamento da Atlântida.
Há quem diga que a cópia original do livro está escondida num monastério do Tibete, mas ninguém ainda conseguiu comprovar a sua existência. Sobre as poucas pessoas que o leram, dizem que enlouqueceram ou morreram, vítimas de terríveis pesadelos. Excalibur. Este livro, escrito na década de 40, teve como autor o fundador da Cientologia, doutrina religiosa que prega a mortalidade humana e a impossibilidade que nos recordamos da nossa verdadeira natureza. L. Ron Hubbard, que afirma ter escrito o livro durante os 8 minutos em que esteve clinicamente morto, durante uma operação. Há quem diga que, em suas páginas, há respostas para todos os enigmas que historicamente acompanham o homem, como a nossa origem, a existência de Deus, a criação do universo e assim por diante. Hubbard dizia que ele continha um saber absoluto e poderoso e as chaves da existência humana. As primeiras cópias feitas circulam entre os seus amigos mais íntimos, mas depois que leram a publicação, todos começaram a sofrer alterações mentais. Muitos do que conheceram o livro, inclusive, chegaram a ser internados em diferentes clínicas psiquiátricas. Foi assim que o próprio autor decidiu suspender a sua publicação. Apesar disso, há quem diga que algumas cópias desse livro ainda circulam entre as pessoas que se iniciam na Cientologia.